Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Helenice Cavalcante com o tema Fé e Cultura. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, bom dia e boa tarde, dependendo do horário que você estiver aí comigo. Muito obrigada por me permitir entrar no seu lar. Eu, Helenice Cavalcante, como já foi dito, aqui na Rádio TV Fraternal, com muita alegria, mais uma vez retorno. E agradeço imensamente a oportunidade a mim prestada neste momento de poder estar nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então, pessoal, nosso bate-papo dessa noite é Fé e Cultura. Quando pensamos no tema, foi por conta de um convite que nós tivemos de um outro canal que trabalha o livro Ceifa de Luz. Aí nós ficamos pensando, por que não trazer para os companheiros aqui, né, da Rádio TV Fraternal, o mesmo tema, porque achamos ele tão importante, um tema tão rico. O livro é Ceifa de Luz, da autoria espiritual de Emmanuel e psicografia do Chico Xavier, amado e saudoso Chico Xavier. Tomo a liberdade aqui de trazer a mensagem e comentar com vocês. A mensagem inicia trazendo uma passagem da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 1. Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Quando nos deparamos com essa passagem de Paulo, resolvemos então fazer uma pesquisa. Eu estou aqui trabalhando junto com o equipamento, e nós identificamos outras duas formas de apresentação desta passagem de Paulo aos Romanos. Encontramos também assim, no Novo Testamento, sobre tradução de João Ferreira de Almeida, edição de 1995. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. E também, não havia citação, encontramos na internet, da seguinte maneira: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, da mesma forma que Emmanuel nos apresenta. Então, o que a gente pode observar aqui? Só de tratar a questão dessa passagem, dessa citação de Paulo, com duas formas de se entender. Que o estado de fé é um estado de confiança. A pessoa adquire fé enquanto ela adquire confiança em si mesma. Primeiro, nós precisamos aqui observar qual é o significado de fé. E para isso, óbvio, fui pedir ajuda aos colegas dicionários e nós encontramos a seguinte informação. Fé é uma palavra que significa, vejam só, confiança, crença, credibilidade. E vai adiante, diz assim: a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Olha que interessante. Em nenhum momento aqui na significação da palavra fé se trata no âmbito religioso. Confiança, crença, credibilidade, sentimento de total crença em algo ou alguém. Tá falando de fé, hein? Aí, seguindo adiante, nós encontramos a etimologia da palavra fé. E ela tem origem no grego, que significa pistia, que indica a noção de acreditar. Noção de acreditar lá no grego, e se fala pistia. E no latim, fides,
que remete para uma atitude de fidelidade. Pois bem, fé no contexto religioso sempre foi passado como uma palavra que representasse a virtude. Quando se trata de falar que alguém tem fé, que alguém é fervoroso, nossa, ele é virtuoso, porque é uma pessoa que cresce constantemente em fé, como a gente já ouviu falar. Ou então porque tem fé neste ou naquela entidade, seja ela de cunho religioso, católico, protestante, neopentecostal, nas simbologias de forma geral, nas culturas espiritualistas, sempre existe a questão de fé ser entendida como a crença em algo sobrenatural, algo que está acima da minha competência, da minha capacidade aqui enquanto ser. No entanto, não é essa a etimologia da palavra. A etimologia de fé nos coloca como fidelidade. Praticamente, fidelidade a quem? Não é a entidade espiritual a qual se deve um culto, e sim a mim mesmo. Então, fé, na realidade, não tem nada a ver com o conceito religioso, como foi de todo sempre utilizado no âmbito religioso, não importa aqui citar qual seja a categoria, a ideologia religiosa, ela sempre foi utilizada com essa finalidade. Vemos em Jesus que a utilização desse sentimento fé ultrapassa o entendimento de uma obrigação religiosa. Você é fervoroso, você segue este determinado conceito religioso, então você tem que ter fé. Não. Fé está intrínseca em mim e eu a desenvolvo se eu assim desejar. Isso está diretamente ligado ao que eu entendo como autoconfiança. E também está diretamente ligado ao entendimento de crer e acreditar. Se nós procurarmos no dicionário, e vou aqui mais uma vez buscar a ajuda da pesquisa que eu fiz, crer e acreditar, nos dicionários de forma geral, aparecem como sinônimos. No entanto, existe uma tênue diferença. Vamos pegar um exemplo, que foi o exemplo que nós obtivemos. Se eu confio num determinado profissional da saúde, que vai e faz um transplante, se eu confio no profissionalismo, na capacidade dele, eu creio que ele fará um bom trabalho e que o resultado será muito bom. Então, aí existe uma constatação, não só daquilo que eu estou sentindo em relação àquela pessoa, aquele profissional, aquela situação, mas também está ali presente uma prova, que pode ser uma prova científica, pode ser uma prova emocional, que me trouxe o entendimento, eu abstraí o conhecimento, ele gerou o entendimento, logo eu amadureci e logo eu desenvolvi que aquilo é correto. Então eu passo a seguir aquela crença para tal coisa. Pois bem, eu posso também acreditar simplesmente no que a Helenice está aqui me falando, que aquele profissional de saúde executa um excelente transplante e que tudo que ele faz é sucesso, sem mencionar os possíveis equívocos, os possíveis resultados negativos. Eu menciono só o que é positivo. E a pessoa, ou você que está aí me escutando, fala, nossa, eu gosto da Helenice, então eu acredito nela.
e passo a seguir aquilo que a Helenice me falou, sem questionar. Isso é acreditar. É diferente do crer. O crer sempre traz por trás o entendimento da situação e normalmente é acompanhado de alguma prova. Já o acreditar tá porque eu confio na tua palavra. Então, quando Paulo nos chama a atenção sobre a fé, nós vamos reler, mas na segunda versão, na do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, ou seja, a fé vacilante, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, não faça embates, não crie embates com ele. Ele é assim, é o seu nível de maturidade. Ele quis dizer também com isso, você já chegou num nível de crer porque você vivenciou, você presenciou, você entendeu, abstraiu e aquilo provocou uma mudança boa, positiva em você. Ele ainda está no passo de acreditar em quem diz que é, fé vacilante. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, antes eu vou no Livro dos Espíritos, na parte 4ª do Livro dos Espíritos, onde trata das esperanças e consolações. E aí eu vou me ater à questão 922, que está lá nas penas e gozos terrenos, felicidade e infelicidade relativas. Olha só. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Pergunta Kardec, depois desta consideração. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Quer dizer, se a questão da felicidade estiver relacionada, como ele aqui coloca, à posição em que eu me encontro no planeta, ele não está falando posição social, não está aqui citando raça, não está citando questões financeiras, nada. Ele está falando a posição daquele espírito encarnado, e ele está falando em Terra, planeta Terra. E os espíritos respondem. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que podemos então deduzir daqui? Justo nessa questão, na primeira questão, na segunda questão, aliás, dessa parte do livro da 4ª parte do Livro dos Espíritos, que é interessante que a gente sempre lembre que esta 4ª parte do Livro dos Espíritos, ela é depois sequenciada, ou seja, ela tem uma sequência natural no livro O Céu e o Inferno, que é a 4ª publicação. Pois bem, o que propõem-nos aqui os espíritos e até a intenção de Kardec? Voltando ao comentário de Paulo, citado por Emmanuel, na mensagem 38 do livro Ceifa de Luz, Fé e Cultura. Nos propõe o entendimento de que aquilo que eu trabalho em mim, a forma como eu enxergo o mundo, é que vai estabelecer em mim o grau de fé, de crença, de crer e acreditar no todo que me acontece e que vai, com isso, estabelecer o grau de felicidade ou infelicidade que eu acredito que eu estou vivendo. Porque está muito mais do que no nível da minha compreensão imediata. Está em nível do inconsciente. Emmanuel nos chama a atenção aqui que esse processo de fé, ou seja, de fortalecimento interior, de fortalecimento com a crença daquilo que é factível,
E não de coisas ilusórias. E não de acreditar porque alguém que eu gosto me falou, então eu acredito. E sim na crença daquilo que realmente eu vi que fez o bem para mim e para o entorno. Ele diz que isto é um crescer constante que vem em todas as épocas da humanidade, caminhando ao lado da cultura. Por isso que a mensagem se chama Fé e Cultura. E a cultura que Emmanuel se refere nessa mensagem se trata a essa grande distonia que existe entre ciência e religião. Também tratada por Kardec, o codificador da doutrina espírita. Kardec também falava isso. Quando ele traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a fé remove montanhas, se eu não estiver enganada, capítulo 19, de que a fé é muito mais do que esta ou aquela imposição religiosa, que ela tem tudo a ver com o que eu creio e com a razão daquilo. Tanto que ele chega ao ponto de fazer nas suas considerações a seguinte afirmação: que quando a fé enfrenta, que a fé é verdadeira quando ela enfrenta a razão face a face, ou seja, não existe mistificação, quebra-se aí o véu do que é misterioso, do que é miraculoso, mirabolante, fantástico. E foi assim que ele fez o tempo inteiro no percurso de estudo, de formalização, de preparação de todo aquele material que ele obteve através da pesquisa indutivo experimental que ele fez desde o começo, quando lhe apresentaram as primeiras manifestações das famosas mesas girantes. Método esse que ele aprendeu lá atrás, quando educado em Yverdon, na Suíça, por Pestalozzi. Método esse criado por Francis Bacon no século XVII. Utilizado até hoje. Método indutivo e de experimento. Onde eu partilho tudo aquilo e depois vou fazendo o que é necessário para o experimento acontecer, e ao somar os resultados, entende-se que é verdadeiro aquele meu primeiro pensamento, aquela minha primeira proposta, ou falsa, dependendo ao que me leva esse estudo. Então, Emmanuel aqui nos chama a atenção. E eu vou até ler como ele colocou, para eu não pôr palavras que sejam minhas. Um cérebro vigoroso pode elevar-se a prodígios de cálculo ou destacar-se nos mais entranhados campos da emoção. Portas adentro dos valores artísticos, sem entender bagatela de resistência moral, diante da tentação ou do sofrimento. De análogo modo, um coração fervoroso é suscetível das mais nobres demonstrações de heroísmo, perante a dor ou da mais alta reação contra o mal, patenteando manifesta incapacidade para aceitar os imperativos da perquisição ou os requisitos do progresso. O que ele nos chama a atenção é exatamente aquilo que Kardec batia, que é: não se pode negar que tudo que a história da humanidade trouxe, que ficou registrado e que está no entendimento de fé religiosa, trouxe algum tipo
de contribuição para a evolução, para o progresso da humanidade. Mas não se pode, com isso, negar-se à ciência, que trabalha diuturnamente em busca da verdade. Ele deixa claro o tempo inteiro da necessidade de ciência e religião falarem-se, trocarem-se. Porque quando nós fazemos as buscas nas manifestações mediúnicas, por exemplo, em eras passadas, o que nós vamos descobrir? Que manifestações mediúnicas sempre existiram, que sempre foram conhecidas por todos os tempos, em todas as épocas da humanidade. Para cada época ela recebia um nome, mas eram manifestações mediúnicas, que aquelas pessoas que faziam o papel de intermediários, de medianeiros, médiums, entre o plano espiritual que desejava trazer orientação para aquela raça humana, e eles, aqueles medianeiros, em sua grande maioria, tornaram-se não somente líderes religiosos, mas líderes de comunidade. Então não se pode simplesmente apagar esse passado todo, porque todas as sociedades que hoje existem no planeta nasceram lá atrás de um aglomerado de pessoas que seguiam o seu líder religioso. E na maioria das vezes esse seguir era pela dominação sobre a ignorância. Parece que ainda acontece muito isso, né? Mas isso é papo para outro tema. Então, pensando-se nesse entendimento que vai às eras profundas da humanidade, que corre lá atrás, e chegando-se à posição que Kardec nos traz, e depois Emmanuel, que nos chama a atenção, colocando assim, ciência e religião, fé e cultura, porque cultura é todo o conjunto daquilo que se adquire para abastecer o intelecto, incluindo aí a cultura das artes. Não se exclui a cultura das artes só porque eu recebi a cultura do intelecto no âmbito das pesquisas científicas. Tudo é cultura, porque tudo me faz crescer intelectualmente e emocionalmente. Ora, então se é assim, Emmanuel está certíssimo nessa colocação. Fé sempre ligada à questão religiosa, cultura ligada ao conjunto do conhecimento humano, logo, não podem andar separadas, não podem entrar em conflito. Se o conflito surgir, o ideal seria, e existe essa proposta, nos é apresentada, né, em toda a obra da codificação, o ideal seria que ambas as partes se ouvissem para tentar entender o que é que acontece. São muitas e muitas e muitas situações que nós poderíamos aqui abordar, falando, por exemplo, da criação do universo, e aí eu convido vocês à leitura do Livro dos Espíritos, primeira parte, e concomitantemente a Gênese, porque ela é a sequência natural da primeira parte. Falando-se, por exemplo, dessa relação espírito encarnado, no estado humanoide, com o espírito desencarnado, que aí está contido na segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo espiritual, ou do mundo dos espíritos, e o Livro dos Médiuns, que é a sua sequência natural. Das leis divinas ou das leis morais, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, cuja sequência natural está onde? Evangelho segundo o Espiritismo. E aquele que nós já citamos, né? A quarta parte, que trata das penas e gozos futuros, que ele está falando do amanhã. Veio tudo isso somando e agora está me posicionando como? Bom, agora você aprendeu tudo isso, vamos seguir adiante. Vamos ver o que será o amanhã depois de tudo isso que eu aprendi. Aí Emmanuel encerra assim a mensagem. Convido vocês à leitura. O livro Ceifa de Luz, mensagem 38, Fé e Cultura. Ele encerra assim. Auxiliemo-nos mutuamente.
Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade, para falar com acerto. Diz o apóstolo Paulo: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É que para chegar à cultura, filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, examinar, experimentar e teorizar. Isso é ciência, gente. Para atingir a fé viva, filha da compreensão e do amor, é forçoso servir. E servir é fazer luz. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. E falando em montanhas, eu vinha para cá, ouvindo a minha seleção de músicas que eu coloquei ali para escutar, e de repente me entrou a música Girassol, da cantora Kel Smith. E ela fala assim, que a gente só tem a visão da montanha que escalar. A nossa visão é muito curta, porque ela está somada, além de tudo aquilo que está no meu inconsciente, que vem das muitas experiências encarnatórias que eu já tive anteriormente, somadas às experiências que eu estou vivendo aqui e agora. Em determinado momento da canção, ela fala que quando ela não sabe mais em que direção olhar, ela então para e gira na direção do sol e diz, e giro como girassol. Quantas vezes nós paramos diante das dificuldades da vida para fazer esse processo introspectivo, porque é que isso está me acontecendo? Quantas vezes eu paro para refletir que provavelmente é o olhar da montanha que eu escalei? E quantas vezes eu paro para refletir que se eu girar na direção da luz, que é aquela que Jesus me ensinou, me recolher em mim mesmo e conversar com Ele, com certeza eu vou me acalmar, eu vou meditar, eu vou permitir que tanto a fé, quanto tudo isso que eu acumulei em séculos de experiências, vão produzir uma luzinha no fim do túnel da minha escuridão. Que tenhamos assim um excelente final de dia, um excelente início de dia, uma excelente tarde, enfim. Que você tenha um lindo amanhã e lembre de ser girassol. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.